Fui cancelado por conta do SBT. Tudo porque eu disse que a emissora não é mais a segunda maior do Brasil. Porém, surgiu um vídeo aí nas últimas horas viralizando nas redes sociais que o SBT reconhece que vai tentar voltar a ser a segunda colocada em audiência. Veja bem, a audiência com a segunda maior emissora até forma um certo par, mas não é o predominante. Então eu vou te explicar essa farofa toda a partir de agora, tá certo? Eu sou o Eduardo Moura, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita para se inscrever, para ativar o sininho e para deixar o like, que é muito importante. Bom, pessoal, ontem o Datena fazendo aquele papo de janela que ele fazia muito lá na Band, agora ele está fazendo no SBT, conversando com a galera do Fofocalizando. E o que aconteceu? Durante essa conversa, o Datena disse claramente que o SBT, na opinião dele, é a segunda maior emissora do Brasil. E a gente, claro, que respeita todas as emissoras, mas as duas maiores emissoras do Brasil hoje são Globo e SBT. As duas maiores emissoras do Brasil hoje são Globo e SBT. Bom, gente, quem acompanha um pouco aqui o nosso canal sabe que eu já faço análise, críticas aqui há um bom tempo. Eu já acho que o SBT há muito tempo perdeu esse posto, não é? Porque não é só questão de audiência, embora a audiência também ilustre bastante este cenário. O SBT em audiência é a terceira maior emissora do Brasil. Mas tem outros fatores também que eu posso aqui classificar e falar para vocês por que eu acho que o SBT não é mais a segunda emissora do Brasil. O SBT não tem jornalismo local. O SBT não tem uma estrutura que reflita na sua programação. Mas muita gente disse: Eduardo, mas o SBT é muito grande, você nunca viu? Sim, mas o que adianta ter uma estrutura muito grande e você usar pouco dessa estrutura? Lembrando que a Record pode ter uma área menor, mas em compensação a Record consegue aí firmar parcerias para fazer o Canta Comigo fora da emissora, para fazer a Fazenda fora da emissora, enfim, para criar conteúdo na sua programação, especialmente no horário nobre. Então, gente, esses são só dois fatores que eu citei para vocês para justificar que eu acho que o SBT hoje está abaixo da Record, não é? Além da audiência, que é um outro fator muito importante. Eduardo, mas o SBT viraliza mais que a Record. Fato. Eduardo, o SBT às vezes viraliza mais que a Globo. Às vezes sim. Porém, gente, vamos falar aqui o português claro. Internet é bolha. Mercado publicitário, claro, ele fica muito de olho na internet. A internet é muito importante, mas é uma comunicação de massa, né? É uma comunicação de furar a bolha. Coisa que a gente tem percebido que o SBT tem tido muita dificuldade para fazer nos últimos tempos. Então, gente, não adianta dizer que tem uma área enorme, que a gente sabe que tem história. Esse foi um outro ponto também que vieram muito dizer para mim. O SBT tem história. Sim, mas a Record também tem a história dela. Gente, para falar de atualidade, como o Datena falou, de hoje, não dá para se prender só na história. O mundo avançou e por mais que a gente faça muitos elogios ao Silvio Santos, em tudo que ele construiu em vida, ele errou muito também como comandante de televisão, né? E a gente já cansou de falar desses erros aqui, mas a gente fica com a visão do apresentador que era único, era o maior que de fato nós temos. E aí, ontem, o perfil Qual Foi a Audiência, eles repercutiram no Instagram um corte institucional do SBT, onde ele diz para o mercado que eles querem tentar ser vice-líder novamente. Vamos ver esse momento. Mas, além disso, o SBT quer se reposicionar como uma das principais emissoras multiplataformas do Brasil, indo além da TV tradicional. Nosso objetivo é ser vice-líder de audiência na TV, com rentabilidade e maior participação no mercado de streaming gratuito nacional, baseando-se em 4 pilares. Segundo lugar em todas as faixas de horário. Margem bruta superior a 30% nos produtos. Distribuição omnichannel. Desenvolvimento de novos negócios. Reparem que eles não falam em nenhum momento em ser a segunda maior emissora do Brasil. Eles falam em ser vice-líder de audiência.
eu sinceramente tenho muita dificuldade de acreditar que isso vai acontecer já no ano que vem. Primeiro porque a gente está falando de hábito. E hábito, gente, na televisão, no rádio, em meios de consumo, não muda assim muito rapidamente de uma hora para outra. Você pode até conseguir em algumas faixas, como o SBT, por exemplo, conseguiu arrancar da Record a vice-liderança do domingo, mas é tudo muito filtrado em doses homeopáticas. Então conseguir tudo isso em um ano é impossível? Não. É improvável? Sim. Até porque, gente, a Record não está parada. A Record tirou o Campeonato Brasileiro, que estava praticamente fechada com o SBT, e levou para a emissora. E esses pontos de audiência aí do futebol devem ajudar a Record ainda a dar um up na sua audiência. Ou seja, a missão do SBT é ainda mais difícil, mas repito, não é impossível, porém é improvável. Eu acho que o SBT precisa de muita coisa ainda para conseguir essa segunda posição de volta, para tentar sonhar em ser a segunda maior emissora do Brasil. Lembrando, volto mais uma vez a dizer, são assuntos diferentes, mas que nesse momento sim acabam intercedendo. Precisa, primeiro, sossegar essa programação, firmar essa programação, investir naquilo que foi firmado, investir no jornalismo local. O SBT não investe em jornalismo local. Nós estamos falando de uma emissora nacional que se comporta como uma emissora local, como uma emissora que apenas atendesse para São Paulo. E São Paulo é uma fatia muito importante do mercado, mas não é a única fatia de todo esse mercado nacional. A gente está falando aqui de uma Record que tem muita força no telejornalismo local de diversas praças, não só das grandes praças do Rio, de São Paulo, mas como todo o Brasil. Praticamente todo o Brasil tem uma edição do Balanço Geral e do Cidade Alerta, coisa que a gente não tem no SBT. Existem algumas filiais afiliadas que fazem, mas aos trancos e barrancos. Onde faz também tem problemas de estrutura, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né? Que falta equipe, falta investimento, por exemplo, na questão do helicóptero. Eduardo, precisa fazer um helicóptero, ter um helicóptero para ganhar do Tino, para ganhar da Mariana Gross? A rigor, não, mas eles saem na frente por ter acesso à informação muito mais rápido. Por exemplo, vocês devem lembrar que Globo e Record ficaram às turras brigando por conta da cobertura da confusão que aconteceu com os torcedores do Penharol no Recreio dos Bandeirantes em outubro desse ano. E o SBT, o que estava exibindo? Carinha de anjo, gente. Então, só aí vocês reparem a diferença de duas grandes emissoras, as principais emissoras do Brasil, para o SBT nesse momento. Também acabei sendo acusado de recordista, até chegaram a dizer que eu recebo dinheiro da Record para falar. Não, eu não recebo dinheiro da Record, não recebo dinheiro do SBT, da Globo, de ninguém. Eu recebo dinheiro, gente, apenas dos anunciantes do meu site. Não tem nenhuma emissora de televisão que me pague por conta disso. Eu faço análises que eu acho corretas. Inclusive, eu acho que a Record tem seríssimos problemas também na sua programação. Mas, ao meu ver, sequer dá para comparar o momento que o SBT vive, um momento que a gente sequer sabe quando vai ser lançada aí a nova programação do ano que vem. Eles estão sonhando em voltar à vice-liderança, mas eles sequer sabem qual será a programação, qual será o esqueleto dessa programação no ano que vem. E se sabem, não quiseram informar até agora. Ou seja, gente, fui cancelado, o SBT quer voltar a ser a segunda maior emissora em audiência e, é claro, também eles sabem de importância para o mercado televisivo, porque eles estão atrás da Record na atualidade. Enfim, essa é a minha opinião, respeito todas as que apareceriam aqui, mas é claro, né, vamos ter um nível aí, um bom senso, porque aqui eu falei com dados, né, gente? E convenhamos, né, gente, uma emissora que quer ser a segunda maior do Brasil, quer se intitular a segunda maior do Brasil, tem que ter um reality show que tem uma repercussão, no mínimo razoável, parecido com o que a Fazenda tem, por exemplo, o SBT não tem. E convenhamos mais ainda, não é? O SBT hoje tem torneios que sobraram para ele, não é? A Champions quase parou na Globo, ficou com o SBT. E a Copa Sul-Americana, que não é um torneio assim, bigode grosso, vamos falar assim, foi o que sobrou porque a Globo foi com a Libertadores, não é? E o Brasileirão foi com a Globo e com a Record. Então, caminha nesse sentido aí para o SBT começar a abrir esses caminhos, firmar a programação, conseguir
atrativos reais em sua programação, reality show, futebol, e ter jornalismo local e um jornalismo mais forte. Não é porque ainda o SBT Brasil, por exemplo, não é um telejornal para brigar com o Jornal da Record. Ele briga mais com o Jornal da Band. E você, o que achou desse vídeo, desse conteúdo? Você acha que o SBT ainda é a segunda maior emissora do Brasil só por conta da história? Comenta aqui embaixo para mim. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like que é muito importante. Eu te encontro numa próxima. Fique ligado. Até mais, pessoal!